Olá, primeiramente é um prazer estar aqui, participar mais uma vez do Link. É um evento de extrema importância para a comunidade e eu fico muito feliz de poder estar aqui e apresentar um tema tão importante que é falar um pouco sobre acessibilidade e como a gente pode ir um pouco além dessa questão de código, porque muitas vezes existe uma confusão sobre acessibilidade, achando que acessibilidade é só uma questão técnica a ser solucionada e nessa minha apresentação eu vou mostrar para vocês que acessibilidade vai muito além da questão técnica e que qualquer pessoa pode verificar barreiras de acesso, identificar barreiras de acesso em qualquer aplicação na web. Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou Reinaldo Ferraz, eu sou um homem branco, de cabelos lisos, castanho claro, olhos verdes, eu tenho uma barba cerrada, que já está ficando branca, e estou usando uma camisa preta. E atrás eu tenho um fundo desfocado em branco. A forma mais fácil de me encontrar na internet são pelas redes sociais, o @Reinaldo Ferraz é o que eu uso nas minhas redes sociais. Eu tenho Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok, mas no TikTok eu não faço dancinha, não. Então, eu trabalho com tecnologia web já há bastante tempo. Eu brinco que desde o século passado eu já trabalho com desenvolvimento de tecnologias web e eu estou muito focado em projetos relacionados à acessibilidade digital. Então, eu já escrevi 2 livros sobre o tema, trabalho já com isso há bastante tempo e por isso é um prazer estar aqui para disseminar um pouco esse conteúdo relacionado à acessibilidade digital. Eu trabalho no CEWeb BR e no W3C Chapter São Paulo. O W3C é o Consórcio Internacional de Desenvolvimento de Padrões e o CEWeb é um centro de estudos sobre tecnologia web. São iniciativas do NIC-BR e do Comitê Gestor da Internet. São iniciativas para a gente aproximar essa discussão relacionada a tecnologias emergentes da web, da comunidade, porque é muito importante a gente trazer essa temática da web, que é onde estão grande parte das aplicações, é onde giram as transações, é onde você tem a grande interação do usuário. Por isso é muito importante a gente ter iniciativas para fomentar o desenvolvimento da web e principalmente de uma web acessível. Bom, só para contextualizar, a gente vai falar sobre acessibilidade digital. E é até interessante que eu falo muito sobre essa questão de acessibilidade digital, e quando a gente aborda esse tema, a gente toca em aspectos, por exemplo, de situações de pessoas que não podem ouvir um determinado conteúdo, que precisam de legendas ou intérprete de Libras para poder compreender um conteúdo em uma tela, pessoas com mobilidade reduzida, pessoas que talvez não consigam utilizar o mouse ou tenham dificuldades em utilizar certos tipos de interface com os movimentos das mãos, e pessoas com deficiência visual, que não conseguem enxergar uma tela ou têm dificuldade em enxergar devido a uma miopia ou talvez até um tipo de daltonismo. Então, é muito interessante quando a gente fala sobre acessibilidade digital, porque hoje em dia, quando a gente fala de acessibilidade digital, não é simplesmente você não poder acessar um dispositivo, você não conseguir ler um artigo em um celular, por exemplo. Hoje em dia, se você não tem acessibilidade, muitas vezes você está impedido de comprar comida, você está impedido de chamar um carro, você está impedido de alugar um apartamento. Então, hoje a acessibilidade digital ela é fundamental para que todos tenham as mesmas oportunidades, que a gente não tenha barreiras que acabem impedindo que pessoas com deficiência não consigam executar uma ação, ou então fazer uma compra, ou simplesmente participar da comunidade por meio de um ambiente digital. Então, quando a gente fala de acessibilidade digital, a gente tem que pensar que é um cenário muito amplo e que envolve um cuidado para a gente não excluir pessoas de exercer ações mesmo no ambiente analógico, né? Mesmo no ambiente real, para que a gente possa comprar coisas, a gente possa executar a nossa cidadania. Mas quando eu falo de acessibilidade, eu sempre falo que a acessibilidade ela serve para todas as pessoas, que em algum momento a gente vai precisar da acessibilidade, seja para a gente poder fazer uma compra. Imagina que você está fazendo uma compra utilizando o celular com uma mão só, ou então você está procurando um endereço na rua com incidência de sol na tela do celular, você precisa de um contraste maior. Então, quando a gente fala de acessibilidade, a gente beneficia todas as pessoas, a gente criar aplicações que não tenham barreiras para
E agora entrando um pouco no tópico que eu vim falar, que era sobre como verificar, né, acessibilidade, porque indo além dessa questão técnica, uh, tem muito material sobre acessibilidade na web. Então, quando a gente fala para uma pessoa que trabalha com desenvolvimento, que está envolvida com esse tema de acessibilidade, existe uma série de materiais disponíveis online. Eu vou listar aqui só alguns deles para vocês terem uma ideia da quantidade de conteúdo que a gente tem, inclusive de informação técnica e de informação sobre o conceito de acessibilidade. Por exemplo, tem as próprias diretrizes internacionais de acessibilidade que orientam como tornar essas aplicações. Existem validadores de acessibilidade, existem materiais que foram desenvolvidos por especialistas da comunidade, como o Guia WCAG do Marcelo Salles, o Projeto Gaia da Thalita Pagani. Eu escrevi um livro sobre acessibilidade na web também. O pessoal do Movimento Web para Todos também publica muito conteúdo interessante. E até o blog da HandTalk, que também tem muito conteúdo legal sobre acessibilidade. Então, a gente tem muita informação relacionada com o tema da acessibilidade. E por onde a gente começa não é só uma questão técnica. Claro que quando a gente pensar que eu tenho que atualizar um código, eu tenho que mexer no código do meu site, do meu aplicativo, eu tenho que fazer alguns ajustes, mas a acessibilidade, ela envolve muito a questão de identificação de barreiras de acesso. Não adianta nada você ter todo o seu conhecimento técnico se você não consegue identificar as barreiras de acesso encontradas na sua aplicação. E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui nessa apresentação rápida, de intervenção técnica, para que qualquer pessoa possa identificar, poxa vida, isso daqui tem uma questão que está dificultando a minha navegação. E você pode reportar isso para os técnicos que vão cuidar desse site, dessa aplicação, para poder torná-la acessível. Então, o que eu quero aqui é trazer ferramentas para empoderar qualquer pessoa que queira verificar e identificar barreiras de acesso. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala de barreiras de acesso, você navega de volta, com o Enter você ativa controles interativos, com a barra de espaço você ativa a Radio Box Checkbox e com as setinhas você consegue navegar por outros itens e botões. Aí você vai falar assim, mas Reinaldo, a gente está em 2022, você está falando de navegação por teclado, todo mundo só usa aplicativos e celulares. É verdade, mas por isso essa navegação de teclado é importante, porque na navegação por tecnologia assistiva, ela funciona da mesma forma num smartphone, como se você estivesse navegando por teclado. Quando você liga, por exemplo, o leitor de tela, você pode passar por esses itens, pelos itens interativos, simplesmente fazendo toques da esquerda para a direita, para poder navegar por esses elementos interativos. Então, por todos esses elementos interativos, se não tem nenhum bloqueio, se alguma coisa você precisa de um mouse ou alguma coisa específica para poder navegar, a gente já consegue identificar muita coisa com esse tipo de teste. Outro teste interessante é verificar se o site tem um salto para conteúdo, que é um link lá no topo do site, porque ele possibilita que você salte todo o conteúdo repetido da página, e aí a próxima navegação por teclado vai ser direto no conteúdo. Então, quando eu tenho esse link lá no topo e dou Enter, ele pula toda essa parte de menu, toda essa parte de topo e cabeçalho, e leva o meu conteúdo para o meio da minha tela. Outra coisa importante para a gente verificar é se, quando você dá o zoom na sua aplicação em 200%, se você ainda consegue ler o conteúdo, se ela se adapta ao seu conteúdo. Claro que aqui a gente está falando principalmente de design responsivo, sites que se adaptam ao tamanho de tela, seja de um celular ou seja de um computador, mas ainda existem sites que não se comportam adequadamente, que às vezes você tem conteúdo que se sobrepõe. Inclusive fazer testes em smartphones, verificar se o zoom também funciona quando você faz essa navegação no seu celular também. E aí agora eu queria apresentar algumas ferramentas que podem ser úteis para poder fazer alguns testes de acessibilidade. Por exemplo, aqui nesse slide tem um QR Code no topo, na parte superior direita, que vocês podem encontrar esse plugin. Isso aqui é um plugin de navegador, é um plugin do Chrome, mas vocês podem pesquisar outros plugins de cores e contraste. Ele verifica se o texto que tem na sua página, ela está em conformidade com as diretrizes de acessibilidade com relação à cor do fundo. Então, ela identifica cada um desses elementos para verificar se o tamanho da fonte e o contraste das cores escolhidas, elas funcionam de forma adequada.
Outro plugin interessante para você simular daltonismo. Então, algumas pessoas podem não identificar alguns tipos de cores. Esse plugin, Let's Get Colorblind, ele possibilita que você coloque um filtro na sua tela e você possa fazer uns testes para verificar se você tem um contraste adequado, caso uma pessoa que não enxergue uma determinada cor acesse a sua aplicação. Por exemplo, eu tenho aqui uma tabela do Campeonato Brasileiro, e aí ela mostra que os que estão pintados em verde estão classificados para Libertadores, e os que estão pintados em laranja, eles estão classificados para a Copa Sul-Americana. Se eu aplico esse filtro para, por exemplo, uma pessoa que não enxerga uma determinada cor, muitas vezes ela pode enxergar isso de forma homogênea, ou seja, ela não consegue identificar quais são essas cores, e ela simplesmente não consegue entender a diferença entre esses objetos. Por isso é muito importante a gente verificar o nosso contraste de cor para verificar se ele é acessível também para uma pessoa que não enxerga uma determinada cor. Tem um outro plugin bem interessante para navegador, serve para você verificar texto alternativo. É muito comum as pessoas falarem, mas eu tenho aqui uma página que exibe uma imagem, mas eu não sei se o texto alternativo dela está adequado. Quando você habilita esse plugin no seu navegador, você simplesmente passa o mouse em cima da imagem e ele te mostra se aquela imagem ela tem o texto alternativo e como é o texto alternativo para verificar se eles estão adequados. O texto alternativo é importantíssimo para a acessibilidade, porque muitas vezes a gente acaba utilizando esse conteúdo para que pessoas que não enxergam e que usam o leitor de tela consigam compreender o conteúdo dessa aplicação. Estrutura de cabeçalhos também é muito importante, é uma outra forma de navegação pelo seu site, porque esses cabeçalhos eles estruturam o conteúdo do seu site de uma forma lógica para que você consiga compreender. E esse plugin ele te mostra se a estrutura de cabeçalhos ela está adequada e se você consegue compreender aquela estrutura simplesmente baseado pelos cabeçalhos que foram aplicados na página. Tem um outro simulador também, que ele simula limitações motoras, que é esse Funkify. Ele serve para que você possa, por exemplo, colocar algumas personas, e algumas delas, por exemplo, enxergam esfumaçado, outras utilizam a mão como se a mão estivesse tremendo. Então, possibilita você identificar, por exemplo, se você tem botões muito pequenos, se é um pouco difícil para você completar algumas tarefas dentro das suas aplicações. E aí, para complementar, eu queria trazer um pouco sobre redes sociais, porque eu falei um pouco sobre a gente verificar a acessibilidade da nossa aplicação, mas eu queria mostrar também algumas coisas que a gente pode fazer nas nossas redes sociais para tornar esse conteúdo mais acessível. Então, por exemplo, no caso de hashtags e emojis. Primeira coisa, hashtag, tentar utilizar o que a gente chama de camel case, ou seja, você colocar a primeira letra de cada palavra em maiúsculo para que você consiga, para que o leitor de tela consiga compreender a diferença. Se você coloca, do jeito que eu coloquei aqui, mentoria, com M maiúsculo, D, com D maiúsculo, acessibilidade em maiúsculo, o leitor de tela ele vai ler essa diferença de palavras. Se eu colocar todas em minúsculo, ele vai ler como se fosse mentoria de acessibilidade. E os emojis, eles são acessíveis, mas também a gente não pode abusar, porque toda vez que você entrar nesse emoji, um leitor de tela ele pode ler essa informação. Nesse QR Code tem um tweet bem interessante do Gustavo Torniero, que ele, quando ele mandou uma mensagem para o Guga Chakra, e o Guga Chakra tinha várias bandeirinhas no seu perfil, e como essas bandeirinhas são lidas por um leitor de tela. No caso de vídeos, a gente utiliza legendas, né? Tanto Open quanto Closed Caption. Open Caption são aquelas legendas embutidas no vídeo que você não consegue tirar, e o Closed Caption são aquelas legendas que você pode colocar na sua aplicação, como, por exemplo, no YouTube, que você pode habilitar ou desabilitar. Então, existe uma série de aplicações que você pode utilizar para gerar legendas, né? Essa daqui é uma delas, o Capwing Studio é uma delas, que serve para você, ele identifica o áudio do vídeo e consegue gerar a legenda e minutar, mas tem uma série de outras ferramentas para isso. Nesse QR Code também tem um link de um post que eu fiz com várias ferramentas, e até o próprio YouTube. O YouTube também faz isso, ele possibilita que você suba um vídeo e ele gera as legendas automáticas. Você pode até baixar essas legendas e utilizar em outra aplicação.
No Twitter, você pode colocar texto alternativos em imagens e vídeos com legenda. Então, no Twitter, para colocar um texto alternativo, quando você sobe uma figura, você tem um íconezinho de adicionar descrição. Quando você seleciona esse item, ele permite que você descreva o conteúdo daquela foto. E ele vai para o texto alternativo para quem não está conseguindo enxergar e está utilizando um leitor de tela. Para legendas, você precisa subir um tipo de legenda em formato específico, .srt, mas quando você sobe o seu vídeo, ele já permite, ele já te dá a opção para que você possa carregar essas legendas também. No caso do Instagram, você tem o texto alternativo e vídeos com legenda no feeds, e nos stories e nos reels você tem os vídeos com legenda. Para colocar texto alternativo nas fotos publicadas no Instagram, quando você estiver publicando a legenda na sua imagem, você vai em configurações avançadas, que eu acho estranho a acessibilidade ser uma configuração avançada, que ela deveria ser uma configuração básica, e lá ele tem um item para você escrever o texto alternativo. Lá você pode acrescentar esse conteúdo num texto alternativo que vai ser exibido para quem estiver navegando com o leitor de tela. No caso do Reels e dos Stories, você tem uma opção de gerar legendas automaticamente. Em alguns casos, ela consegue gerar, ainda não são todas as legendas que são geradas automaticamente. Então, se você puder, coloque as legendas embutidas no seu próprio vídeo. Texto alternativo em imagens e vídeos com legendas no Facebook. Você também tem a possibilidade de colocar recursos de acessibilidade. Por exemplo, quando você sobe uma foto no seu Facebook, ele já traz um texto alternativo, mas você pode mudar esse texto. Ele tenta identificar o contexto daquela figura, mas você pode colocar o seu próprio texto alternativo. Aqui é um exemplo, que o texto alternativo que o Facebook sugeriu pode ser uma mulher, imagem de uma pessoa e um telefone. E, na verdade, o que eu quero descrever é uma mulher de pé segurando um notebook. E para adicionar legendas também, a gente tem que fazer o upload dessas legendas, que estão sincronizadas para que eles possam ser acessados por esse vídeo. E no caso do TikTok, como é uma plataforma de vídeos, são vídeos com legenda. Então, você tem a opção de legendas disponível no TikTok. Em alguns casos, essas legendas elas aparecem. Teve um tempo que elas apareceram, depois elas sumiram e agora voltaram. Mas ainda é muito comum você perceber que as pessoas fazem vídeos embutidos direto no próprio TikTok. Mas hoje já existe a opção de você trazer legendas para dentro dele. Isso foi anunciado pelo TikTok já em 2021, que eles disseram que estavam introduzindo legendas automáticas na plataforma. Eles começaram com legendas em inglês e japonês, e depois começaram a trazer para outros idiomas. Então, já está disponível para o Brasil, não sei se todos os usuários têm, mas você pode colocar legendas, tanto as legendas automáticas, quanto de uma ferramenta, como, por exemplo, um CapCut, que identifica o próprio texto, o próprio áudio, né, do vídeo, e já acrescenta na sua aplicação. E aqui, para a gente encerrar, tudo que eu falei aqui, eu falei bastante coisa, trouxe bastante material, e eu mostrei para vocês que acessibilidade não é uma questão técnica. Tudo que eu mostrei aqui está disponível para qualquer pessoa, que a gente pode baixar aplicações, ou então são aplicações na web, ou são simplesmente plugins para acessibilidade. Então, acessibilidade não é uma questão técnica, é uma questão humana. A gente tem que entender que qualquer pessoa pode fazer uso desses recursos para identificar barreiras e ajudar a reportar barreiras de acesso em aplicações que nós temos online. Mais uma vez, muito obrigado. Eu gostaria muito de agradecer a Rentalk e dar mais uma vez os parabéns por esse evento. Eu acho que é um evento importantíssimo para a comunidade e eu estou aqui à disposição para tirar dúvidas. O meu e-mail é reinaldo@nick, mas também @Reinaldo Ferraz, vocês me encontram por aí na internet. Muito obrigado, gente. Olá.